Jesus em Nazaré, conforme escrito na Bíblia, mais especificamente no Novo Testamento, de fato existiu? O local chamado Nazaré, de fato existia nos primeiros anos do primeiro século? Quais são as fontes primárias que servem como evidência de que Jesus existiu? Na primeira e terceira parte deste vídeo, eu vou falar sobre como a ciência histórica faz seus estudos e, portanto, como a ciência histórica aborda a figura de Jesus. Na segunda parte, eu vou apresentar quais são os acadêmicos doutores que eu utilizei para fundamentar esse estudo, e vou falar sobre Nazaré. Eu preferi utilizar mais doutores ateus, agnósticos, céticos, não religiosos. Depois eu explico por quê. Na terceira parte, eu vou mostrar quais são as fontes primárias, ou seja, quais são as fontes antigas que servem como evidência de que Jesus existiu, tais como Plínio, Tácito, Suetônio, etc. Jesus foi uma invenção baseada em divindades tais como Krishna, Horus, Osíris, Mitra, Tammuz, Apolônio, no Concílio de Nicéia. Na quarta parte eu vou comentar sobre isso, e na quinta parte eu vou comentar sobre a variação textual que há nos manuscritos da Bíblia. Primeira parte, como funciona a ciência histórica. Como sabemos, a figura de Jesus é descrita com aspectos naturais e aspectos sobrenaturais. O fato é que a ciência acadêmica não utiliza a fé em seus estudos. A questão da fé é algo pessoal. Eu, particularmente, tenho muita facilidade em acreditar em coisas sobrenaturais, mas a ciência acadêmica não considera o sobrenatural como real. No campo filosófico, entendo eu, é possível discutir isso. É devido a isso que nos estudos acadêmicos encontramos tanto doutores que abordam apenas o aspecto natural, sem comentar o aspecto sobrenatural, quanto doutores que abordam os dois aspectos, afirmando que o aspecto sobrenatural não é real, mas sim em partes linguagem figurada e em partes relatos de alucinação ou algo parecido. Para sermos bem específicos, a ciência histórica não trabalha com 100% de certeza, mas sim trabalha avaliando graus de probabilidade de que algo possa ter existido ou não. Outro ponto é que a ausência de evidência não significa evidência de ausência. É devido a isso que no meio acadêmico até o aspecto natural, isto é, até as ações e as falas sobre aspectos naturais atribuídas a Jesus, são avaliadas, e devido a isso, há estudiosos que afirmam que parte dessas falas e ações possuem uma probabilidade muito pequena de terem de fato acontecido. Obviamente que essa avaliação das probabilidades varia entre os estudiosos. Segunda parte, acadêmicos utilizados neste estudo. O Iluminismo foi um movimento intelectual europeu do século XVII e XVIII. Antes do Iluminismo, não havia estudos que investigassem Jesus como figura histórica. No século XIX, surgiram estudiosos que escreveram sobre Jesus histórico, tais como Reimarus, Strauss e Renan. No século XX, por exemplo, Schweitzer, Bultmann e Käsemann, todos abordando o aspecto sobrenatural como não real. Sempre em uma discussão acadêmica é necessário citar doutores na área e citar as fontes bibliográficas, ou seja, o nome do livro ou artigo, a data de edição, a editora e o número das páginas citadas. A maior parte deste estudo será fundamentada com citações de doutores ateus, agnósticos, céticos, não religiosos da área de história ou de área relacionada à história. É pelo fato de eu ser uma pessoa religiosa que eu decidi utilizar mais tais doutores ateus, agnósticos, céticos, a fim de tentar ser o mais imparcial possível. Muito embora eu não acredite que alguém consiga ser 100% imparcial, mas penso que é possível ser ao menos razoável. Todos os doutores a seguir afirmam que Jesus existiu. O doutor ateu Luiz Pondé afirma que Jesus existiu. Vamos ver o vídeo. Jesus Cristo existiu? É muito provável que ele existiu. Na realidade, historicamente, ninguém tem mais dúvida disso. Que existia um cara que estava ali no pacote dos apocalípticos, que alguns interpretavam como líder político guerrilheiro, que deve ter sofrido a morte na cruz, como era comum para aqueles que os romanos achavam ladrões, bandidos ou criminosos políticos de alguma forma. Agora, é evidente para mim, que não acredito nem em Deus enquanto tal, que Jesus não era Deus, nem era o Filho de Deus, nem era o Messias, ou seja, que ele não tinha nenhuma participação com nenhum nível transcendente metafísico. Então, o fato, então a gente separa assim, Jesus historicamente, não há praticamente mais nenhuma dúvida que ele tenha existido. Inclusive, tem um livro de um autor chamado David Flusser, certo? Chamado Jesus, que é um historiador judeu, que mostra lá, faz uma análise do Evangelho, mostrando absolutamente a verossimilhança de tudo que é narrado lá. O doutor ateu Leandro Carnal afirma que Jesus existiu. O doutor cético Clóvis de Barros afirma que Jesus existiu. Vamos ver o vídeo. Se há um Deus transcendente e criador, se o Deus é imanente ao universo, se o Deus é o próprio homem. Jesus nasceu em Nazaré, 350 anos depois de Aristóteles. Aristóteles, você sabe, era grego, estudou na academia de Platão. Jesus era judeu e se formou no judaísmo.
Aristóteles tornou-se um subversivo na academia. Jesus tornou-se um subversivo no judaísmo. O doutor agnóstico Dennis MacDonald afirma que Jesus existiu. Vamos ver o vídeo. I really want to welcome Dr. Dennis R. MacDonald. Well, I consider myself a Christian, but I confess to have serious doubts about the existence of God. But that doesn't make me a mythicist. And for those who are listening, mythicism is a form of atheism that denies that Jesus ever existed. O doutor ateu Michael Golder, professor da Universidade de Birmingham, afirma que Jesus existiu. O doutor Maurice Casey diz não ser cristão, sendo considerado como não religioso. Ele afirma que Jesus existiu. O doutor agnóstico Michael Grant afirma que Jesus existiu. O doutor Dominic Crossan é um tipo de ateu, pois ele diz que, com relação ao período Jurássico, seria preferível dizer que Deus não existia. Segundo Crossan, o nascimento virginal de Jesus é figurado. Para Crossan, Jesus seguia o estilo de vida da filosofia cínica. Crossan também utiliza como fonte histórica o Evangelho de Tomé e Tácito. Segundo Crossan, o que Joséfo diz sobre Jesus é muito bom para ser verdade. Crossan diz que no sistema de escravidão romana, os escravos que trabalhavam nas plantações tinham uma qualidade de vida bem inferior à vida dos escravos que trabalhavam nas casas. Crossan diz que Nazaré existia no tempo de Jesus e cita o arqueólogo Bellarmino Begatti. O Dr. Bart Ehrman é agnóstico com inclinações ateístas, como ele mesmo diz em seu livro. Ele afirma que Jesus existiu. Na página 13, ele diz: minha intenção é convencer pessoas genuinamente interessadas em saber como nós temos certeza de que Jesus de fato existiu. Um consenso entre praticamente todos os estudiosos da antiguidade, dos textos bíblicos, dos clássicos e das origens cristãs. Não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo ocidental. Como eu, muitos desses estudiosos não têm nenhum interesse pessoal na questão. Não sou cristão, nem tenho compromisso de defender uma causa ou uma agenda cristã. Sou agnóstico com inclinações ateístas. E minha vida e visão de mundo seriam basicamente as mesmas, tenha Jesus existido ou não. O Dr. Bart Ehrman diz que já existem evidências arqueológicas que mostram que Nazaré realmente existia no tempo de Jesus, assim como outras aldeias e vilas daquela região da Galileia. E cita os arqueólogos Stefan Pfann, Ross Vos e Yehuda Rapuano. Também existem doutores teístas que se consideram cristãos, os quais eu decidi não utilizá-los, exatamente para tentar ser o mais imparcial possível. Alguns exemplos são o Dr. John Paul Meyer, o Dr. William Lane Craig, o Dr. Craig Allen Evans, o Dr. Gary Habermas, o Dr. Daniel Wallace, o Dr. Paul Copan e o Dr. Norman Geisler. Alguns exemplos de judeus não messiânicos são o Dr. Joseph Klausner, o Dr. Geza Vermes e o Dr. David Flusser. O Dr. David Flusser se diz judeu e afirma que Jesus existiu. O Dr. David Flusser também utiliza como fonte histórica Tácito, Joséfo e Luciano de Samosata. Segundo David Flusser, as passagens que falam de Jesus sendo levado ao Sinédrio é fictícia. E a passagem sobre o que eles foram ver no deserto é proveniente de uma fábula de Esopo. Para Flusser, os evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, teriam sido originalmente escritos em hebraico. Flusser diz que os nomes Jesus, José, Maria eram nomes bastante comuns naquela época. O nome de Jesus em hebraico é Yeshua e a variante Galileia é Yeshu. Segundo Flusser, o título Rabi era comum na época de Jesus e não era um título restrito aos mestres ordenados. Segundo Flusser, a expressão hebraica odiar um e amar o outro tem o sentido de preferir um a outro. Segundo David Flusser, Nazaré existia no tempo de Jesus. Há outros acadêmicos, os quais eu não sei se são teístas ou ateus ou agnósticos, tais como o Dr. Ed Perry Sanders, o Dr. Pedro Paulo Funari, o Dr. André Chivitarese e o Dr. Jean Christian Petitfils. Quanto ao Dr. Jean Christian Petitfils, eu não sei se ele é teísta, ateu ou agnóstico. Eu vou mostrar algumas falas do Dr. Jean Petitfils para termos uma ideia de como é o estudo acadêmico dele sobre Jesus. Petitfils diz que a narrativa de Jesus 40 dias no deserto não é literal, mas sim figurada. Diz que a narrativa dos reis magos, da matança das crianças e da ida de José e Maria ao Egito parece ficção. O Dr. Jean Petitfils diz que a narrativa de Jonas e o grande peixe foi inspirada da fábula grega de Hércules. Diz que a narrativa do rico e Lázaro possui elementos da história de Marbajan,
a qual teve origem em um conto egípcio sobre a viagem de Osíris ao Império dos Mortos. Petefis diz que a lei olho por olho, dente por dente já estava presente no código de Hammurabi da Babilônia. Diz que a regra de ouro, tudo o que você deseja que os homens lhes façam, façam também a eles, já era conhecida pelo taoísmo, budismo e confucionismo. Diz que, devido a um erro de cálculo de datas, um erro feito por um monge do século VI, conhecido como o Pequeno, muitos historiadores dizem que Jesus teria nascido 7 anos antes do ano 1 de nossa era. Sobre o dia e mês em que Jesus nasceu, como sabemos, a Bíblia não diz que foi 25 de dezembro. A Bíblia não menciona nem o dia nem o mês. O Dr. Jean Petefis diz que essa data de 25 de dezembro foi adotada no ano de 354 d.C. pelo Papa Libério, a fim de cristianizar duas festas, a festa do solstício de inverno da divindade chamada de Sol Invictus, o qual era reverenciada pelo imperador Aurélio, e a festa de renascimento anual do deus hindu ariano chamado Mitra. O Dr. Jean Petefis diz que a crucificação é um fato histórico. Petefis diz que Nazaré era uma aldeia a qual já existia no tempo de Jesus, e cita a equipe de arqueologia de Iardena Alexandre. Terceira parte, fontes primárias. Um acontecimento real deixa vestígios, ou seja, evidências, e a ciência histórica estuda essas evidências e com elas faz uma reconstrução hipotética. O passado já não existe, apenas podemos conjecturar. A história se faz com documentos, ou seja, com fontes, as quais podem ser manuscritos, objetos e ruínas. Para qualquer discussão acadêmica sobre algo histórico, é necessário que a pessoa fundamente os argumentos citando as fontes primárias, que são manuscritos antigos. As fontes antigas sobre Jesus são, por exemplo, Plínio, Tácito, Suetônio, Joséfo, etc. O Dr. Bart Ehrman, na página 102, diz: indiretamente, portanto, Tácito e possivelmente Joséfo fornecem confirmação da existência de Jesus, sem que precisemos recorrer aos evangelhos. Aqui eu coloquei as fontes mencionadas neste estudo. Vamos começar com Plínio. A carta de número 10 de Plínio, o jovem, ao imperador romano Trajano, datada do ano 112 d.C., diz: cantam hinos de louvor a Cristo, como a um Deus. Tácito. Na obra de 16 volumes chamadas Anais, datada do ano de 115 d.C., Tácito escreveu uma história do Império Romano, na qual fala sobre o incêndio que ocorreu em Roma, durante o reinado de Nero em 64 d.C. Segundo Tácito, Nero mandou incendiar Roma e jogou a culpa nos cristãos. Então, Nero mandou queimar vivos muitos cristãos e jogou muitos cristãos para serem devorados por animais. Um trecho diz: ele se chamava Cristo e foi executado por ordens de Pôncio Pilatos, durante o reinado de Tibério. E outro trecho diz: foram cobertos de piche e incendiados ainda vivos para iluminar os jardins de Nero. Outros foram enrolados em peles frescas de animais e atirados aos cães selvagens. Suetônio. Em uma biografia datada do ano de 115 d.C., que Suetônio escreveu sobre o imperador Cláudio, Suetônio diz que o imperador Cláudio havia expulsado todos os judeus de Roma por causa de um tal de Crestus. A frase diz: como os judeus se revoltavam continuamente instigados por Crestus, ele os expulsou de Roma. A dúvida que surge é a seguinte: Suetônio quis dizer Christus, mas errou a grafia escrevendo Crestus, uma vez que esse tipo de erro era bem comum? Ou será que Suetônio não se referia a Jesus Cristo, mas sim se referia a algum homem chamado Crestus, uma vez que Crestus era um nome também comum? O Dr. Bart Ehrman diz que, de qualquer forma, a certeza que Suetônio nos passa é de que existiam cristãos durante o reinado de Cláudio. Joséfo. O judeu Flávio Joséfo, em sua História dos Hebreus, datada do ano 93 d.C., menciona Jesus em 2 trechos. No livro 20 da História dos Hebreus, onde diz que o sumo sacerdote Ananos ordenou a execução ilegal de um homem chamado Tiago, que Joséfo identifica como irmão de Jesus, o qual algumas pessoas o chamavam de o Messias. Outro trecho que se encontra no livro 18 da História dos Hebreus é um trecho que possui algumas dificuldades pelo seguinte: o Dr. Bart Ehrman diz que nos melhores manuscritos de Joséfo, esse trecho afirma que Jesus era o Messias e que havia ressuscitado ao 3º dia. O Dr. Jean Petefis diz que na versão árabe desse trecho, feita por Agapios, que era um historiador árabe cristão do século V, nessa versão é dito que talvez Jesus fosse o Messias e que eram os discípulos que diziam que Jesus havia ressuscitado. Os críticos dizem que, como Joséfo não era cristão, seria muito estranho Joséfo afirmar que Jesus fosse o Messias e que teria ressuscitado ao 3º dia.
Devido a isso, há estudiosos que entendem que, embora esse trecho seja de fato de Flávio Joséfo, as partes que dizem que Jesus é o Messias e que ressuscitou ao terceiro dia teriam sido acrescentadas posteriormente por algum cristão. O Dr. Bart Ehrman comenta que Doherty, citando Ken Olson, afirma que esse trecho de Joséfo foi modificado por Eusébio de Cesareia, mas Bart Ehrman diz que a linguagem desse trecho não se parece com Eusébio, mas sim se parece com a linguagem do próprio Joséfo. Concluindo, o Dr. Bart Ehrman diz que, mesmo não considerando a questão da ressurreição e de Jesus ter sido o Messias, de qualquer forma, vemos que Joséfo fala de um homem sábio chamado Jesus, o qual foi condenado por Pilatos e morreu numa cruz. Luciano de Samosata. O autor grego Luciano de Samosata, por volta do ano 170 d.C., na sua obra A Morte de Peregrino, referiu-se a Jesus como o sofista crucificado. A palavra sofista tinha um sentido positivo de sábio. Um trecho no capítulo 11 diz: o homem que foi empalado na Palestina por ter introduzido no mundo um novo culto. E no capítulo 13 diz: eles adoravam esse sofista crucificado e seguiam suas leis. O verbo grego utilizado no capítulo 11 desse escrito de Samosata é anaskolopizo, o qual, segundo o dicionário Smith de Antiguidades Romanas e Gregas, na página sobre cruz, diz que pode ter o sentido tanto de empalar quanto de pregar, ou seja, fixar pregos. Marabar Serapião. A carta de Marabar Serapião, o qual era um estoico sírio, datada entre os séculos 1 e 2 d.C., fala sobre os judeus terem crucificado o sábio rei e que, depois, o reino foi tirado deles. Manuscritos do Novo Testamento. Além dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, os quais estão no Novo Testamento, sendo Marcos considerado o mais antigo, datado do ano 70 d.C., Mateus e Lucas datados provavelmente do ano 85 e João datado do ano 95, o Dr. Bart Ehrman também utiliza como fonte histórica mais 3 evangelhos que não se encontram no Novo Testamento, a saber, Evangelho de Tomé, o Evangelho de Pedro e o Papiro de Egerton II. O Dr. Bart Ehrman diz que a primeira carta do apóstolo Paulo, conhecida como 1 Tessalonicenses, é normalmente datada do ano 49 d.C., e a carta aos Romanos é datada aproximadamente do ano 62 d.C. Bart Ehrman diz que existem aproximadamente 40 evangelhos, os quais foram escritos até a Idade Média, porém que não servem como fonte histórica. Detalhes sobre a origem da Bíblia, a canonização e livros que não entraram na Bíblia ficam para outro vídeo. O Dr. Bart Ehrman diz em seu livro, na página 96, há vários evangelhos subsistentes, eu citei 7, que são completamente independentes entre si, ou independentes em um número significativo de suas tradições. Todos eles comprovam a existência de Jesus. E na página 109, é um erro pensar que entre os escritos do Novo Testamento, apenas os evangelhos atestam a existência histórica de Jesus. E outra parte, na mesma página 109, até onde podemos deduzir, todos os autores do Novo Testamento tinham conhecimento do Jesus histórico. Uma possível exceção é o autor da carta de Tiago, que menciona Jesus apenas 2 vezes de passagem. Evangelho de Tomé. O Evangelho de Tomé não se encontra no Novo Testamento. Segundo o Dr. Bart Ehrman, embora alguns estudiosos datem o Evangelho de Tomé como sendo do século I, a opinião mais aceita entre os estudiosos é que ele seja do início do século II. Evangelho de Pedro. O Evangelho de Pedro não se encontra no Novo Testamento. Segundo o Dr. Crossen, o Evangelho de Pedro é datado da metade do século II. Papiro Egerton II. O Papiro Egerton II, datado do fim do século II, também conhecido como Evangelho Egerton, e também conhecido como o Evangelho Desconhecido. São 4 fragmentos no qual podemos ler que Jesus curou leprosos. O Dr. Bart Ehrman também inclui como fontes primárias Pápias, Inácio e a primeira carta de Clemente. Na página 141, Bart Ehrman diz: nossa investigação até o momento deixa claro que os historiadores não precisam depender de apenas uma fonte, o Evangelho de Marcos, por exemplo, para saber se o Jesus histórico existiu ou não. Ele é claramente atestado por Paulo de maneira independente dos evangelhos, e em várias outras fontes também. Nos discursos do Atos, que contém material anterior às cartas de Paulo, e mais tarde em Hebreus, 1 e 2 Pedro, Judas, Apocalipse, Pápias, Inácio e 1 Clemente. Pápias. O Dr. Bart Ehrman diz que Pápias foi um líder cristão do início do século II. Os escritos de Pápias são conhecidos por meio de citações de outros escritores antigos.
Pápias também é uma fonte importante para o estabelecimento da existência histórica de Jesus. Inácio. O Dr. Bart Ehrman diz que Inácio foi um bispo de Antioquia, na Síria. Inácio foi transportado para Roma e executado na arena, jogado para ser devorado por animais. Inácio escreveu 7 cartas que chegaram até nós, datadas do ano 110 d.C., as quais são um testemunho independente como evidência do Jesus histórico. Primeira Clemente. O Dr. Bart Ehrman diz que, com relação à primeira carta de Clemente, datada do ano 95 d.C., a carta em si não menciona o nome de seu autor, mas, independente disso, essa carta é um testemunho independente que serve como evidência do Jesus histórico. Objetos, ruínas. O doutor em arqueologia, Pedro Paulo Funari, fala sobre algumas descobertas arqueológicas, as quais confirmam o contexto geral da época em que Jesus viveu, tais como as aldeias em Gâmila e Jodifat, as cidades de Séforis e Tiberíades, Cesareia Marítima e Jerusalém da época de Herodes, Massada e Qumran, um pequeno barco encontrado no mar da Galileia, um esqueleto de um crucificado, o qual mostra que um homem teve seu pé pregado na cruz, uma inscrição de Pôncio Pilatos e o ossuário de Caifás demonstram que essas personagens de fato existiram. Segundo Funari, Nazaré existia no tempo de Jesus. Talmud. Com relação ao Talmud, que é um conjunto de escritos antigos judaicos, o Dr. Bart Ehrman não considera o Talmud como relevante para evidenciar o Jesus histórico. Segundo o Dr. Jean Petit-Fils, no Talmud há uma passagem que fala de um homem chamado Yeshu, sobre o qual diziam que seria apedrejado por ter praticado feitiçaria e que no fim foi pendurado na véspera da Páscoa. A questão é se esse Yeshu se refere ao Jesus de Nazaré do Novo Testamento ou não. Petit-Fils diz que, conforme se observa nos manuscritos do Mar Morto, a palavra pendurar, utilizada nessa passagem do Talmud, pode ter o sentido de crucificar. Segundo Petit-Fils, embora esse texto do Talmud seja do século III d.C., as tradições contidas no texto são anteriores à queda de Jerusalém. Outra passagem do Talmud fala sobre um homem chamado Ben Pantera, filho de uma mulher judia que teria tido relação sexual proibida com um soldado romano chamado Pantera. A questão é se esse Ben Pantera de fato se refere ao Jesus de Nazaré do Novo Testamento ou não. Petit-Fils diz que essa passagem foi reescrita no final do século II d.C. pelo filósofo Celso. Segundo Petit-Fils, Celso era contra a crença em considerar um homem condenado como sendo Deus, mas Celso não contestava a existência de Jesus. Bart Ehrman diz que, segundo os estudiosos, essa passagem parece ser um ataque sutil à tradição do nascimento virginal de Jesus, pois a palavra grega para virgem é partenos, a qual se parece com a palavra pantera. O judeu Dor Leon Attar diz que o Talmud não menciona o Jesus de Nazaré do Novo Testamento. Veja o vídeo. Primeira coisa, muitas pessoas me perguntaram, Leon, mas Yeshua Notri parece no Talmud, nas escrituras judaicas. Aí eu falo, vamos analisar quem está aparecendo nas escrituras judaicas. É muito claro. Está aparecendo um tal de Yeshua Notri, que é Jesus do Nazareno, a tradução. Ele aparece, mas o acontecimento que ele está aparecendo são mais ou menos 100 anos antes do acontecimento daquela história no Novo Testamento. Agora, tem outra história no Talmud que parece um tal de filho de Pandeira, filho de Madalena, que Madalena em aramaico é cabeleireira, para deixar bem claro. É parecendo um cara que, assim, a única vez que parece Madalena, o filho de Madalena, no Talmud, é 100 anos depois do acontecimento do Novo Testamento. Então, eu posso falar com certeza que esse cara que parece no Novo Testamento não é a mesma pessoa que parece na escritura judaica. Quarta parte. Nazaré, Krishna, Horus, Osíris, Concílio de Niceia, etc. Miticistas, etc. Não podemos confundir a palavra mítico com a palavra místico. A palavra místico tem o sentido de misterioso e aparece no Catecismo Protestante de Westminster, capítulo 29, verso 1. E aparece no Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, número 1416, na expressão corpo místico.
Isto é a ideia de que as pessoas formam o corpo de Cristo. Já a palavra mítico é usada no sentido de narrativa não histórica. Os estudiosos sobre Jesus que afirmam que Jesus nunca existiu são conhecidos como miticistas. O Dr. Bart Ehrman comenta que o miticista Earl Doherty tem formação em estudos clássicos, sobre o qual possui um conhecimento profundo. O miticista Robert Price é um acadêmico altamente qualificado do Novo Testamento. O miticista Richard Carrier é doutor em estudos clássicos. E o miticista George Wells, embora não seja formalmente um especialista em Novo Testamento, possui um profundo conhecimento acadêmico da área. Bart Ehrman comenta que alguns miticistas, tais como Robert Price, Richard Carrier e George Wells, possuem argumentos interessantes, embora não os considere como argumentos válidos. Quanto a outros miticistas famosos, Bart Ehrman comenta que a pesquisa deles não apresenta nenhum fundamento histórico. Alguns desses miticistas são Dorothy Murdock, conhecida pelo apelido Acharya, os miticistas Timothy Freke e Peter Gandy, o miticista Frank Zindler, o qual é graduado em Biologia, sem qualificações em estudos da Antiguidade, e o miticista Tom Harper, que é jornalista e autor do livro O Cristo Pagão. Bart Ehrman, sobre Apolônio de Tiana, comenta que, embora Apolônio tenha um relato muito parecido com o de Jesus, Apolônio é uma figura histórica que viveu uns 50 anos depois de Jesus. Apolônio teve sua história escrita por Filostrato. Mais detalhes sobre Apolônio de Tiana fica para outro vídeo. Jesus é Osíris, Dionísio, Adonis, Mitra? O Dr. Maurice Casey diz não ser cristão, sendo considerado como não religioso. Segundo Casey, o miticista Tom Harper afirma que o nome Jesus e a palavra Cristo têm origem no Egito Antigo, dizendo que o nome Jesus vem do nome Yusu ou Yusa, o qual significa o vindo Filho Divino que cura e salva, e que a palavra Cristo vem de uma inscrição a qual ficava escrita na tampa do caixão de Osíris, a qual servia de mesa para um culto de ceia. O Dr. Maurice Casey diz que o problema é que Harper não cita nenhuma fonte primária, ou seja, nenhuma fonte do mundo antigo que confirme isso. Segundo o Dr. Maurice Casey, o miticista Harper afirma que Zoroastro teve um nascimento virginal de um raio do Logos, e também afirma que Horus foi batizado por Anup, o qual depois foi decapitado, e diz que Horus era um pescador de homens e tinha 12 seguidores. Mais uma vez, o Dr. Maurice Casey diz que o problema é que Harper não cita nenhuma fonte antiga que confirme isso. Segundo o Dr. Maurice Casey, a miticista Dorothy Murdock, também conhecida pelo apelido Acharya, diz que o nome Jesus vem de Ies, uma abreviação de Dionísio. Ela diz que o nome Jesus é derivado do idioma sânscrito, dos nomes Zeus e Gezeus. Dorothy Murdock diz que Cristo é o mesmo que a divindade hindu Krishna. Ela afirma que os 12 apóstolos não eram pessoas reais, mas sim representavam os 12 signos do zodíaco. Ela afirma que Horus fez um sermão no monte no Egito. Ela afirma que nos mistérios de Eleusis havia uma ceia na qual louvava-se a deusa do trigo Ceres e o deus do vinho Baco, ou Dionísio. O Dr. Maurice Casey diz que o problema é que Dorothy Murdock não cita nenhuma fonte antiga que confirme isso. Segundo o Dr. Maurice Casey, o miticista Richard Carrier afirma que a deusa suméria Inanna, a qual Richard Carrier descreve como sendo a deusa babilônica Ishtar, foi crucificada e ressuscitou. Maurice Casey diz que o problema é que Richard Carrier não cita nenhuma fonte antiga que confirme isso. O Dr. Bart Ehrman diz não ser cristão, mas sim agnóstico com inclinações ateístas. Segundo Bart Ehrman, os miticistas Timothy Freke e Peter Gandy dizem que, com relação às divindades Osíris, Dionísio, Átis, Adonis, Baco e Mitra, todas essas divindades tiveram um pai Deus, uma mãe virgem mortal, nasceram diante de 3 pastores e reis magos, transformaram água em vinho, entraram na cidade montados em um jumento e foram crucificados pelos pecados do mundo, desceram ao inferno e ressuscitaram no 3º dia. O Dr. Bart Ehrman diz que o problema é que Freke e Gandy não citam nenhuma fonte antiga que confirme isso. E diz que os historiadores sérios da antiguidade ficam escandalizados com tais afirmações, pois eles não fornecem nenhuma fonte do mundo antigo que possa ser verificada. O Dr. Jean Petit-Fils diz que a narrativa do nascimento virginal de Jesus é diferente das narrativas sobre o nascimento de Perseu, Rômulo, Horus e Krishna, pois nesses casos trata-se de teogamia, em que a divindade se materializa para ter relações sexuais.
O Dr. Bart Ehrman diz que, na maioria dos casos das narrativas de homens divinos, quando o pai é um deus e a mãe é mortal, a narrativa mostra que a mulher teve relações sexuais com o ser divino, sendo diferente da narrativa bíblica. Segundo Bart Ehrman, Nicholas Notovitch, em seu livro A Vida Desconhecida de Jesus Cristo, escreveu que Jesus era conhecido como Issa, que é a forma árabe do nome de Jesus. Notovitch fala de 2 livros em língua tibetana, nos quais é dito que Jesus esteve na Índia com 13 anos e lá aprendeu com os mestres brahmanes. Mas Jesus havia desaprovado o sistema de castas e depois foi aprender com os budistas. Depois foi para a Pérsia e ensinou para os seguidores de Zoroastro. Mas Bart Ehrman diz que tais afirmações não possuem fontes primárias que confirmem isso. Segundo o Dr. Bart Ehrman, o concílio de Nicéia aconteceu no ano 325 d.C., século IV. E o ponto teológico que foi definido por esse concílio é que Cristo é da mesma substância que Deus Pai, ou seja, é uma forma de dizer que Cristo é Deus. Bart Ehrman diz que dos 318 bispos, apenas 20 discordaram, mas o imperador Constantino forçou 17 bispos a concordarem. Segundo Bart Ehrman, no Novo Testamento existem trechos que se referem a tradições muito antigas, conhecidas como tradições pré-literárias de hinos e credos. E essas tradições mostram uma crença num Jesus ressuscitado e divino. Exemplos dessas tradições antigas são Romanos 1, Atos 13, Atos 2, Atos 5, Filipenses 2, 1 Coríntios 8, João 1 e talvez Colossenses 1. Mais detalhes sobre o Concílio de Nicéia e sobre Jesus divino fica para outros vídeos. O Dr. Bart Ehrman diz que, embora no ano de 331 d.C., século IV, o imperador Constantino tivesse mandado o bispo Eusébio de Cesareia a fazer 50 cópias da Bíblia, existem muitos fragmentos de manuscritos do Novo Testamento anteriores ao século IV, que são datados do século II e III. Bart Ehrman diz que os evangelhos foram escritos no final do século I, cerca do ano 35 e 65, depois da morte de Jesus. E diz que existe prova material disso. Dr. Bart Ehrman diz que o imperador Constantino tornou o cristianismo uma religião legalizada, mas só foi com Teodósio que o cristianismo se tornou religião oficial. Quinta parte, variantes textuais. O texto da Bíblia é proveniente de manuscritos antigos. O Dr. Wilson Paroski, o qual se reconhece como cristão, explica que não existem manuscritos originais da Bíblia, mas sim o que existem são cópias de cópias. O Dr. Bart Ehrman explica que, quanto ao Novo Testamento, atualmente existem catalogados 5.700 manuscritos gregos. O Dr. Jean Petit-Fils diz que existem mais fontes históricas sobre Jesus do que sobre Sócrates, Pitágoras, Alexandre o Grande e a maior parte dos imperadores romanos. Petit-Fils diz que existem 800 manuscritos gregos do Novo Testamento que datam do século II ao século IV. O papiro 457 contém alguns versículos de João e é datado do ano 125 d.C. O papiro 66 contém quase todo o texto completo de João e data do ano 170 a 200 d.C. O Códice Sinaítico e o Códice Vaticano são completos e são datados do século IV. O Códice Alexandrino e o Códice Pesais são completos e são datados do século V. O Dr. Petit-Fils comenta que, comparando com outras figuras históricas, 6 séculos separam Virgílio dos mais antigos manuscritos, 13 séculos separam Platão e 16 séculos separam Eurípides. O Dr. Maurício Casey comenta que o historiador grego Tucídides morreu no ano 395 a.C. e que o manuscrito mais antigo sobre Tucídides é um fragmento datado do 3º século depois de Cristo, e que os manuscritos completos mais antigos de Tucídides datam do século X depois de Cristo. O Dr. Bart Ehrman afirma que, comparando as cópias de um mesmo texto bíblico, percebe-se que as cópias possuem diferenças textuais, ou seja, existem variantes textuais, e devido a isso os estudiosos precisam fazer uma reconstrução textual. Ou seja, o texto bíblico que temos hoje é uma reconstrução textual. Quando discutimos variação textual, devemos considerar 2 aspectos dessa variação textual. Veja os 2 exemplos a seguir. Imagine 2 textos, um sendo cópia do outro, contendo quase as mesmas palavras, mas que por causa de umas 3 palavras diferentes, o sentido do texto copiado fica bem diferente do texto original. Nesse caso, a variação textual de palavras é pequena, mas a variação textual de sentido é grande. De forma inversa, imagine 2 textos, um deles contendo muitas palavras diferentes do outro texto, e sendo até mais longo, porém tendo quase o mesmo sentido.
Nesse caso, a variação textual de palavras é grande, porém a variação textual de sentido é pequena. O Dr. Bart Ehrman, que é agnóstico com inclinações ateístas, nos mostra esses dois aspectos dizendo que, por um lado, o Novo Testamento possui enormes problemas textuais, e o Antigo Testamento mais ainda. Mas, por outro lado, a maior parte dos problemas textuais é insignificante. Bart Ehrman diz em seu livro na página 217. De fato, de todas as centenas de milhares de mudanças textuais encontradas em nossos manuscritos, a maioria delas é completamente insignificante e material de pouca importância. O Dr. Wilson Paroski diz o mesmo, afirmando que, ao comparar os manuscritos do Novo Testamento, vemos que a variação textual de palavras é enorme, umas 300.000 variantes. Porém, a variação textual de sentido é pequena, pois a grande parte das variantes é de pouca importância, sendo variações na ordem das palavras, no uso diferente de preposições, conjunções, advérbios. O Antigo Testamento também possui problemas textuais. O Dr. Emanuel Tove diz em seu livro. Na página 348, o Dr. Emanuel Tove diz: é verdade que há menos divergência entre as várias fontes do Novo Testamento do que se vê entre os testemunhos das escrituras hebraico-aramaicas, mas elas ainda diferem em muitos detalhes menores. Com isso, percebe-se que, quanto aos manuscritos hebraicos e aramaicos do Antigo Testamento, ou seja, manuscritos massoréticos, manuscritos de Qumran e manuscritos samaritanos, embora a variação textual de palavras seja grande, a variação textual de sentido é pequena. Nesse livro do Dr. Roger O. Manson, vemos que as principais variantes textuais do Novo Testamento, as quais não se encontram nos manuscritos mais antigos, são as seguintes. O final de Marcos, a passagem da mulher adúltera, o versículo inteiro de Mateus 17, verso 21, e a palavra jejum de Marcos 9, verso 29, o trecho, e há 3 testemunhas na terra, o Espírito, a água e o sangue, de 1 João 5, versos 7 e 8, o verso inteiro de João 5, verso 4, que fala do tanque de Betesda, o trecho, pois teu é o reino, o poder e a glória, de Mateus 6, verso 13. Como contraponto, existem teólogos que dizem que, mesmo que não consideremos tais passagens, o conteúdo da ideia que existe nelas pode ser encontrado em outras passagens, e devido a isso, alguns pontos teológicos, embora por um lado fiquem enfraquecidos, por outro lado não ficam anulados. Há também quem diga que o fato de manuscritos serem mais antigos não significa necessariamente que sejam melhores. O Dr. Wilson Paroski diz que, pelo fato de a variação de palavras ser enorme, porém com variação de sentido pequena, devido a isso, nenhum fundamento teológico fica anulado. Assim sendo, em caso de discussão teológica, a pergunta-chave a ser feita é: quais são as principais variações textuais de sentido? Mais detalhes sobre variantes textuais fica para outro vídeo. Sobre Mateus 28, verso 19, que traz o trecho em nome do Pai, e do Filho e do Santo Espírito, eu vou comentar em outro vídeo. Conclusão. Devemos separar fé de pesquisa científica acadêmica. Em questão de fé, eu tenho muita facilidade em acreditar no sobrenatural, mas isso é fé, e isso é algo pessoal. Cientificamente falando, eu entendo que não é possível provar nem que o sobrenatural exista, nem que o sobrenatural não exista. Cientificamente, academicamente, para sermos bem específicos, não há como afirmar com 100% de certeza de que Jesus existiu. Para sermos bem específicos, o que se pode fazer é dizer que a probabilidade de que Jesus existiu é alta. Quanto à análise do conteúdo textual da Bíblia, devemos diferenciar o seguinte: uma coisa é aquilo que o texto diz, e outra coisa é a interpretação que cada pessoa tem do texto. Para finalizar, tente responder, por gentileza, pensando de uma forma científica, sem brincadeiras, às 6 perguntas seguintes. Primeiro, cientificamente falando, você descarta a possibilidade de que exista consciência após a morte? 2. Você descarta a possibilidade de que fora da Terra exista vida bem mais inteligente do que nós, 50 vezes, 100 vezes mais inteligentes do que nós? 3. Você descarta a possibilidade de que nossa ciência consiga no futuro desenvolver viagem para o passado? Será que já não fomos visitados ou será que já não deixaram para nós alguma mensagem? 4. Você descarta a possibilidade de que levitação de fato exista? 5. Você descarta a possibilidade de que no futuro possa haver clonagem de pessoas falecidas há dezenas ou centenas de anos? Você descarta a possibilidade de que as memórias dessas pessoas possam ser recuperadas? 6.
Você descarta a possibilidade de que no futuro a nossa ciência possa desenvolver teletransporte de seres humanos? Eu penso que muita coisa que as pessoas dizem ser milagre é falcatrua, ilusionismo, efeito placebo, sugestionamento, mas eu acredito que milagre legítimo existe, porém seria exceção. Eu estou usando o termo milagre não com o sentido de a vida é um milagre ou respirar é um milagre, mas sim com o sentido de algo estranho que a ciência não consegue decifrar. Será que aquilo que as pessoas entendem como sobrenatural legítimo é algo que não segue as leis da física? Ou seria algo que segue as leis da física, porém tão complexo que a nossa ciência não consegue decifrar? Caso queira este estudo por escrito, acesse o meu site www.jesushistórico.comunidades.net. Muito obrigado.